Oi pessoal, no encontro de hoje nós falaremos um pouco sobre as ideias das razões trigonométricas. Vê bem, o que é que nós vamos chamar de razões trigonométricas? Primeiro, coloque em mente o que é uma razão. É um quociente, é uma divisão qualquer entre dois números. Quando você fala de razões trigonométricas, são razões associadas a algum ângulo, tá? E aí nós vamos definir algumas coisas. Veja bem, primeiro vamos observar o seguinte. Tomemos um triângulo retângulo qualquer, tá? Então tá aqui o meu triângulo retângulo qualquer, com um ângulo de 90 graus aqui, com um ângulozinho alfa aqui, e eu vou supor que esse ângulozinho aqui é beta, tá? E aí eu vou chamar esse cateto aqui de tamanho A, certo? Esse cateto de tamanho B e a minha hipotenusa de tamanho C. Massa, beleza até aí, né? Tudo na paz. Pô, se você pegasse um outro triângulo retângulo que tivesse esses mesmos ângulos alfa e beta, tá? E aí eu vou pegar esse aqui, por exemplo. Tá? Eu vou manter essa angulação alfa e beta, tá? E aqui eu teria um novo triângulo retângulo que, como ele preserva esse ângulo alfa, esse 90 graus, ele vai preservar esse ângulo beta, certo? E eles são triângulos que obrigatoriamente são semelhantes. Portanto, se eles são semelhantes, eles se comunicam através de uma constante de proporção. Beleza, então eu vou supor que essa constante de proporção é K. Então esse cara aqui seria K vezes A. Esse cara aqui seria K vezes B. E esse outro cara aqui seria K vezes C. Ok? Até aí? Pronto, beleza. Agora, vamos olhar as seguintes correlações. Tá? Olhemos para o triângulo preto, tá? E tomemos como referência o ângulo alfa. Tá? Bom, nós sabemos o seguinte. Quem é o cateto oposto a alfa no triângulo preto? B. E a hipotenusa desse triângulo preto é C. Se eu fizesse a relação do cateto oposto pela hipotenusa, certo? Pela hipotenusa, no triângulo preto, eu acharia o quê? B sobre C. Ok. Aí nenhum problema, é uma divisão entre dois números quaisquer. Agora faça isso no triângulo laranja. Então, se você fizer isso no triângulo laranja, você vai perceber que vai ser K vezes B dividido para K vezes C. Só que K vai embora com K, e o que é que você observa? Que essa razão é a mesma, independente do triângulo, tá? De modo que ele preserve o ângulo de 90 graus e o tal ângulo referencial. Então, para nós identificarmos essa razão trigonométrica, nós damos um nome a esta razão trigonométrica. O nome fornecido a ela é o seno, que nós representamos de forma resumida por seno, tá? E seno de quem? Aí, quem foram as pessoas referenciais a isso, né? Que estabeleceram isso. Primeiro ângulo 90 graus, porque nós estamos tratando de triângulos retângulos, que preserva esse ângulo aqui alfa, tá? Então, eu estou tomando como referência o seno do alfa, tá? Que a gente vai chamar de seno de alfa. Bom, com essa mesma ideia, né, que eu quero mostrar para você, que aí independia do triângulo retângulo que nós estivéssemos falando, independia. Perceba que isso independia, ia ser sempre B sobre C, né? Desde que ele preservasse o ângulo pré-estabelecido. Nós vamos também agora dar outros nomes, né, que são a relação entre cateto adjacente, tá? Cateto adjacente dividido
pela minha hipotenusa. E a esse nós damos o nome de cosseno. Tá? A esse nós vamos dar o nome de cosseno, representado, de modo geral, por cos de alfa. Tá? Seria o cateto adjacente A sobre a hipotenusa C. Perceba que se você estivesse fazendo isso também no triângulo laranja, daria a mesma coisa. K vezes A, K vezes C. Esse cara vai embora e essas duas coisas são iguais. Tá? E também nós vamos dar o nome, a relação entre cateto oposto e cateto adjacente de tangente. Então, a relação entre cateto oposto sobre cateto adjacente, certo? Nós vamos dar o nome de tangente, que nesse caso no triângulo preto seria B sobre A, e no triângulo laranja seria K vezes B sobre K vezes A, que quando você mandar os K's passear, seria iguais. Né? Aqui nós costumamos chamar normalmente de TG de alfa ou de tan de alfa. Certo? Bom, tem essas duas representações resumidas de fazer. Mas perceba que o que foi que eu quis mostrar a você nesse primeiro momento inicial? Que nós demos nomes a essas razões para que nós possamos identificar, né, que dado um triângulo retângulo e um ângulo qualquer daquele triângulo agudo, certo? Você sempre vai poder caracterizar as razões que olham para aquele ângulo, tá? De algumas nomenclaturas específicas com as caracterizações pré-estabelecidas, né? Nós estabelecemos cateto oposto sobre hipotenusa sendo seno, cateto adjacente sobre hipotenusa sendo cosseno, cateto adjacente, cateto oposto sobre hipotenusa sendo a tangente. Beleza, isso está estabelecido, tá? Isso está colocado para você. Então, perceba que isso independia do triângulo. E nós demos um nome somente para que nós possamos caracterizar. E dizer assim, quando surgir esse nome, eu estou falando disso. Então, quando surge o nome seno, você está falando de quê? De um triângulo retângulo, cuja razão entre o cateto oposto e o adjacente é aquilo que você estabeleceu. Por exemplo, né? Imagine que eu diga assim, ó. O seno de um ângulo qualquer alfa vale 5 sétimos. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo o seguinte: existe um triângulo, tá? Um triângulo retângulo, tá? Com um dos ângulos agudos, onde o cateto oposto a ele tem medida 5 e a hipotenusa tem medida 7. E aí percebe que não só existe um, existe vários triângulos retângulos que satisfazem isso, desde que seja semelhante a esse. Por quê? Porque aqui eu poderia falar nada mais do que 5K e 7K. E qual seria a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa? A mesma, seria sempre 5 sobre 7. Então é isso que eu quero que você entenda. No momento em que você fala seno, cosseno ou tangente de um ângulo, você está dizendo que todos os triângulos retângulos que tem aquele ângulo específico está trabalhando com a relação de proporcionalidade de um canto para o outro, obedecendo a, se for falando de seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Se for falando de cosseno, cateto adjacente sobre hipotenusa. Se eu estiver falando de tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí eu já quero deixar claro uma coisa para vocês, né? A hipotenusa de um triângulo retângulo é o maior segmento que existe, certo? É o maior segmento que existe. Portanto, o seno de um ângulo de um triângulo que é retângulo, tá? É sempre um número menor que 1. Por quê? Porque esse número, com certeza, é menor que esse, tá? Isso também acontece com cosseno, porque esse número é sempre menor que esse. Porém, isso não acontece com a tangente. Por quê? Porque a tangente é a relação entre cateto oposto e cateto adjacente. E isso não me diz necessariamente que esse cara é menor que esse.
porque os catetos eles podem se comunicar de forma diferente, tá beleza? Ainda é importante também observarmos que o seguinte, ó, aqui mesmo nós já conseguimos mostrar algumas outras caracterizações importantes. Perceba, se você dividisse o seno pelo cosseno, tá? Você teria o quê? Ó? Se eu dividisse o seno de um ângulo qualquer pelo cosseno deste ângulo, eu teria a relação do cateto oposto sobre a hipotenusa dividido pelo cateto adjacente sobre a hipotenusa. E é importante, hipotenusa vai embora com hipotenusa, né? E isso vai te dar a relação entre cateto oposto, certo? E cateto adjacente, que nós chamamos de tangente daquele ângulo. Então já acabamos de mostrar uma relação de identidade, né? Nós podemos chamar seno dividido pelo cosseno da tangente de um ângulo, tá? Nós também podemos falar sobre isso. Claro, se isso é uma razão, vê se você concorda comigo, né? Existe a divisão de B por C, mas também existe a divisão de C por B. Claro, não naturalmente tão posta, né, no nosso contexto, porque ela não aparece com tanta recorrência, né? Então, mas existe essa relação, porque se eu divido 2 por 3, eu posso dividir 3 por 2. Concorda com isso? Tá, beleza. Se isso é verdadeiro, a relação inversa, porque essa é a relação inversa, nós vamos dar nomes também para que nós saibamos identificar, né? E aí nós vamos chamar de razões trigonométricas inversas, né? Quais seriam as razões trigonométricas inversas? Né? Serão as inversas dessas pessoas. Mas as inversas dessas pessoas são o seguinte, né? Qual é o inverso do seno? Nós vamos chamar de cossecante. Cossecante de um ângulo alfa é o que nós vamos dizer que é o inverso do seno. Ou seja, é a relação entre a hipotenusa e o cateto oposto. É o inverso do seno. Tá? Nós vamos definir como secante de um ângulo alfa o inverso do cosseno. Nós vamos definir como sendo hipotenusa sobre cateto adjacente, ou seja, C sobre A. Tá? E vamos definir como cotangente de um ângulo alfa o inverso da minha tangente. Tá? Que no caso seria cateto adjacente sobre cateto oposto. Beleza, no caso seria A sobre B. Tá, ok, está definido o que nós chamamos de relações ou razões trigonométricas inversas. Tá? Que são os inversos das nossas definições das razões trigonométricas mais conhecidas, né? Porque nós utilizamos mais aquela, caracterizamos mais aquela, mas é importante que você conheça, né? Nada mais é do que a inversão da razão, né? Do seno, do cosseno e da tangente. Só que olhando para aquele mesmo triângulo, faz o seguinte, lá naquele triângulo, olha para mim quem seria o seno do beta. Agora eu botei o beta lá em cima, né? E aí nós definimos que a razão entre o cateto oposto e a hipotenusa seria o seno, né? O cateto oposto a beta é A, a minha hipotenusa é C. Ok. Então aqui eu teria A sobre C. Tá? Se eu fizesse a relação do cosseno do beta, eu acharia cateto adjacente ao beta, que é o B, sobre a minha hipotenusa, que é C. E se eu fizesse a tangente do beta, eu acharia como resposta cateto oposto, que é o A, sobre cateto adjacente, que é o B. Beleza. Tá. Agora faz o seguinte, compara aqui comigo. Quando eu tinha essa situação, aqui eu tinha B sobre C. E aqui está aparecendo B sobre C. O que é que eu estou querendo mostrar? Estou querendo mostrar que se dois ângulos são complementares, tá? Se eles são complementares, você acabou de mostrar que o seno de um deles vale exatamente o cosseno do outro. Né? E isso é verdadeiro sempre, porque olha para cá. Olha, quem é o cosseno de alfa? A sobre C. E quem é o seno do beta? A sobre C. Entendeu? Então, por exemplo, o cosseno do alfa é a mesma coisa que o seno do beta.
Isso acontece sempre que eles forem ângulos complementares entre si. E bacana, né? Ó, a tangente de um deles, olha aqui, ó, a tangente do meu alfa, tá? Quando eu relaciono com beta, está inversa. Ah, então estou dizendo que a tangente do meu alfa é a cotangente do beta. Ou seja, é o inverso da tangente de beta. Tá? Beleza. Tá? Isso está bem claro aí, bem estabelecido. Diego, isso é o quê? Isso são definições que foram dadas, né? Por quê? Porque eu acabei de mostrar a você, né, que dado um triângulo retângulo, essas coisas não se alteram, dado um ângulo fixo pré-definido. Beleza? Bom, fora você conhecer isso, que é por obrigação conhecer, né, e saber agora como se trata, essas coisas, como elas se relacionam, né, como que eu uso isso também em alguns problemas. Tá? Normalmente você vai usar isso, né, associado aos ângulos notáveis. E o que é que nós chamamos de ângulos notáveis? Bom, os ângulos notáveis são os ângulos que aparecem em algumas figuras pré-definidas, né? Planas, onde essas razões, por elas estarem no triângulo retângulo, não irão se alterar, certo? E aí fica fixo. Esses ângulos notáveis, o seno, o cosseno e a tangente deles, é obrigatório que você os conheça, tá? E quem são esses ângulos notáveis? Vamos começar por um que é bem fácil de você observar, que é o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus, ele vai ser encontrado com muita facilidade quando você pegar um quadrado e traçar a sua diagonal, né? Quando você traça um quadrado, qual a propriedade que ele tem? Lados iguais, ângulos internos de 90 graus, certo? Lados todos iguais, ângulos internos de 90 graus, diagonal por Pitágoras, né? Medindo L raiz de 2, né? Você não lembrar disso, é só fazer meu amigo Pitágoras, que ele resolve o problema, certo? E aí, a diagonal é bissetriz do ângulo interno, então aqui mede 45, e aqui também, e aí, gente, já vai uma dica, tá? Às vezes é melhor que você saiba esse triângulo e guarde ele armazenadamente do que ficar botando seno e cosseno nas coisas. Claro, isso também não te impede de colocar seno e cosseno nas coisas. Porque olha o que é que tu acabou de mostrar. Sempre que você tiver um triângulo retângulo, né, onde esse ângulo é 45 e esse ângulo é 45, tá? Isso aqui vai medir L, esse aqui vai medir L, e esse aqui vai sempre medir L raiz de 2. É óbvio que é daí, né, que surge as seguintes ideias. Qual é o seno do 45? Aí você vai lá, né? Seno de 45 é cateto oposto. Vou pegar isso aqui como referência, tá? Porque como eu tenho 2,45, seria L dividido pela hipotenusa, L raiz de 2. Que é equivalente a 1 sobre raiz de 2, que quando você racionaliza, é equivalente a raiz de 2 sobre 2. Tá? De forma bem similar, se você fizesse o cosseno, ia dar igual, né? Por quê? Porque o adjacente é L e a hipotenusa é a mesma, né? Então daria raiz de 2 sobre 2. Até porque se você lembrar do que a gente comentou ainda agora, quem é o complementar de 45? O próprio 45. Então o seno desse é o cosseno do outro, né? A gente comentou isso ainda agora. E quem seria a tangente do 45? Ah, cateto oposto sobre cateto adjacente, L sobre L dá 1. Por esse motivo você não pode esquecer isso. Porque ele está ali, numa das figuras mais utilizadas do nosso dia a dia, do nosso contexto, né? Surge do quadrado, né? Ou seja, metade do quadrado aí formando esse triângulo retângulo. Logo você tem essa caracterização pré-definida. Então, esse seno, esse cosseno e essa tangente, você não tem direito de esquecer, porque ele está ali. Se você esquece, é só ir lá no quadrado e observar o que está acontecendo. Da mesma maneira, quando eu olho para o triângulo equilátero, né? Quando eu olho para o triângulo equilátero, e aí esse triângulo, minha gente, lá quando a gente estiver estudando geometria plana, ou quando você estiver estudando geometria plana, dê muita importância a ele.
ele é um cara muito importante que costuma aparecer em muitos vestibulares. Não só isso, né? Na nossa vida, no nosso dia a dia, o triângulo equilátero aparece com muita recorrência, cheio de propriedade, de construções, das edificações, enfim, né? Mas dei muita ênfase no seu estudo do triângulo equilátero, certo? Beleza? Voltando para a nossa caracterização, tá? E aí, o nosso triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados iguais, por consequência, todos os ângulos iguais. Bom, e quando você traça a altura de um triângulo equilátero, né? E aí você vai formar aqui, obviamente, um triângulo que é retângulo, certo? Se você supor o seguinte, né? Suponha que esse cara aqui mede 2 L's, né? O lado do meu triângulo equilátero, aqui mede 2 L's e aqui mede 2 L's, tá? A altura do meu triângulo equilátero, tá? Por Pitágoras, quando você desenvolver, você faria isso ao quadrado igual a h ao quadrado. Só que quando você traça a altura de um triângulo equilátero, ela não é só a altura, né? Ela é a altura, ela é mediana, ela é bissetriz, ela é mediatriz, então ela tem todas as características pré-definidas. Aí você vai descobrir que esse cara aqui vai medir L raiz de 3. Só que pelo fato dela ser bissetriz, né? Esse ângulo aqui é o ângulo de 30, tá? E aí você começa a botar algumas caracterizações. Por exemplo, né? Se eu olhasse agora para calcular o seno de 60, que seria o quê? Olha para esse triângulo aqui, tá? Essa caracterização desse triângulo. Se você olhar para esse triângulo, você vai perceber o seguinte: 160 é cateto oposto, que é L raiz de 3, dividido pela hipotenusa, que é 2 L's, o L vai embora e você descobre que isso é raiz de 3 sobre 2. Mas isso, pelo que nós aprendemos ainda agora, ou até pela própria imagem, você sabe que ele é igual ao cosseno do complementar. Mas quem é o complementar de 60? 30. Então, o cosseno do 30 vale raiz de 3 sobre 2. Se você não se ligou nisso, pode olhar no próprio desenho que você vai perceber que isso é verdade. Tá? Bem como se eu falasse quem seria o cosseno do 60, cosseno de 60 é cateto adjacente, que é L, dividido pela hipotenusa, que é 2 L. Manda L embora com L, isso aqui vai dar meio, né? E, pelo que nós percebemos ainda agora, ele vai ser igual ao seno do 30, que também vai valer meio, né? Tá? A tangente do 60 é cateto oposto, L raiz de 3, dividido para cateto adjacente, que é L, aí esse cara vai embora com esse, e isso dá o raiz do 3, né? Pelo que nós aprendemos ainda agora, a tangente do 30, ou se você olhar por aqui, é L sobre L raiz de 3, que é o inverso, né? Que seria a cotangente de 60. O inverso de raiz de 3 é 1 sobre a raiz de 3, que quando você racionaliza, isso vira raiz de 3 sobre 3. Só que aqui também entra uma dica bem famosa, né? Que é essa daqui. Sempre que eu tiver um triângulo que é retângulo, tá aqui meu triângulo retângulo, tá? Que um dos ângulos for 60 e o outro for 30, de vez de ficar sabendo seno, cosseno, que é importante, tá? Até porque a gente vai utilizar isso futuramente também para falar de outros ângulos que não são esses necessariamente, tá? Mas num triângulo retângulo é muito bacana você se lembrar disso aqui, ó. A pessoa que olha para 30, vou supor que ela é L, sempre será a metade da pessoa que olha para 90, ou seja, 2 L's. De onde é que saiu isso? Da relação de seno, de cosseno, daqui, dessa construção, né? E a pessoa que olha para 60, que no caso seria essa, é sempre a mesma medida da que olha para 30, vezes a raiz do 3. Os problemas adoram isso. Adoram de verdade. Então, esses dois triângulos, é muito importante que você saiba essa relação. Porque essa relação vai fazer você poupar muito tempo. Porque, por exemplo,
Imagine que você está numa situação hipotética, né? Que isso aqui está acontecendo. Aqui é 30, certo? Aí, esse cara aqui vale 10, aqui está 90. E aí, a questão está pedindo para você descobrir qual é a altura disto, né? Aí, ou você sabe que aquilo ali é cateto é oposto a 30 pela relação da hipotenusa, isso vai dar o seno, e aí você faz pela relação de seno, né? Aí você ia lá pela relação do seno, né? Pela relação do seno daria seno de 30 igual a 1 sobre 2, mas o seno de 30 nessa questão é h para 10, porque em todos os triângulos, né, o seno não se altera, né? Lembra disso? Todos os triângulos retângulos, essa relação é constante, então isso vale 1 para 2 e esse h seria 5. Beleza. Mas se você já soubesse dessa dica que nós comentamos, você não precisaria fazer isso. Porque você já vai lembrar que a pessoa que olha para 30 é sempre metade da que olha para 90. Está aqui, no que nós acabamos de comentar. Então, seria uma perda de tempo você fazer isso. Se essa relação já é verídica, então já diria que isso aqui é 5. Por sinal, se eu quisesse descobrir isso aqui, eu já saberia também, porque eu sei que a pessoa que olha para 60 é sempre a mesma que olha para 30 vezes a raiz do 3. Eu já saberia disso também. Então você ganha muito mais fundamentações e, vamos dizer assim, rapidez no pensamento, no raciocínio, de como isso está funcionando. De boa? Beleza? Ok. Então, para a gente encerrar nossa aula, vamos dar 2 exemplos aí, né? Rapidinho. Os nossos exemplos nos dizem o seguinte. Bom, exemplo 1. Um topógrafo, querendo conhecer a altura de um penhasco, mediu a distância do ponto A até a beira do rio, ponto E, obtendo 20 metros. Então, onde é que estão os 20 metros? Aqui, né? Daqui até aqui. Tá? Como ilustrar? Está lá, certo? Quero saber a altura daquele penhasco. Então, pergunta-se qual a altura desse penhasco. Primeiro, eu escolhi essa questão para te dar uma dica bem interessante, que é a seguinte. Ó, sempre que você tiver um triângulo, né, de tal forma que é melhor deixar ele ligar. Continua, pode continuar. Do começo, no caso. Os nossos exemplos nos dizem assim. Exemplo 1. Um topógrafo, querendo conhecer a altura de um determinado penhasco, mediu a distância do ponto A até a beira do rio, ponto E, obtendo 20 metros, como ilustrado. Então, 20 metros está bem aqui. É a distância do ponto A até o ponto E. Então, qual é a altura do penhasco? Veja, se você para analisar, né, essa é uma questão muito recorrente, tradicional, muito bacana, aparece bastante. Por isso que eu escolhi ela para a gente comentar. Primeira dica que eu vou te dar é a seguinte. Se você tiver um triângulo que esteja mais ou menos nessa estrutura, tá, mais ou menos assim, onde você perceba que este ângulo aqui é alfa e que esse ângulo que está aqui por fora é 2 alfas, tá? Esse ângulo aqui seria 2 alfa. Então esse triângulo que está aqui, ele vai ser isósceles. Por quê? Porque veja, esse cara aqui, ele é 180 menos alfa. Mas se tudo tem que dar 180, isso implica dizer que esse cara que está aqui é alfa. Portanto, esse comprimento é igual a esse. Então, sempre que acontecer desse ângulo ser metade desse, ou esse aqui ser o dobro desse, o triângulo aqui formado, ele é um triângulo que seria isósceles. Mas sabendo disso, né? Agora sabendo dessa propriedade, você observa que aqui está medindo 20. Então aqui
também mede 20. Certo? E aí, você acaba de montar, ó, este triângulo aqui, que eu disse a você que eles apareceria bastante nas suas relações, né? Que é o famoso triângulo 60, 90, 30. Nós aprendemos ainda agora, né, na nossa discussão, que quem olha para 30 é sempre metade de quem olha para 90. Então você acabou de descobrir que esse cara aqui vai medir 10 metros, que é metade, pela relação do seno. E quem olha para 60, que no caso é a altura que você quer descobrir, é o mesmo que olha para 30 vezes a raiz de 3. Ou seja, sabendo disso, acabou a questão rapidinho. Então isso aqui vale 10 raiz de 3 metros, ou aproximadamente 17 metros, né, supondo que raiz de 3 esteja aproximado para 1,7. Essa outra questão eu escolhi porque também tem dicas muito interessantes nela, tá? Que diz o seguinte: como eu vou falar de algumas dicas, eu vou apagar esse exemplo aqui, tá? Para ganhar um pouquinho de espaço. E já vou te dizer o seguinte: o triângulo que mais aparece pitagórico, né, nas relações, né, que você precisa conhecer, tá? É o famoso triângulo 3, 4, 5, né? Então, 3, 4, 5 por Pitágoras. E, obviamente, suas proporções, porque nós sabemos que isso não altera a relação, só está falando de semelhança do triângulo. Se aqui é alfa, ó, presta atenção, tá? Sempre que eu falar, ó, que o seno de alfa é 3/5, que é cateto oposto sobre adjacente, não, desculpa, cateto oposto sobre hipotenusa, indiretamente eu vou estar te dizendo que o cosseno do alfa é 4/5, ou seja, 0,6, 0,8. Porém, se eu tiver dizendo a você que o cosseno do alfa, do beta ali, ó, é 3/5, porque é cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? O que é que eu vou estar te dizendo? Que o seno do beta é 4/5. Isso é bom porque se você parar para analisar, quando aparecer essas relações 3/5 e 4/5 para seno e cosseno, você já sabe que está falando daquele triângulo, certo? E aí você pode usar a relação de proporcionalidade, que fica um pouquinho mais fácil de você observar o que está acontecendo. Que é o que nós vamos fazer aqui. Veja, na construção a seguir, aí está lá, né? Ele disse que AC é uma escada, que esse BD é um muro, que vale 6, por sinal, que AB é 2/3 de AC, ou seja, esse pedacinho aqui que está até encostar no muro, né? É 2/3 da escada inteira, tá? Que essa sombra aqui projetada é a sombra projetada pelo muro quando incide, né, os raios solares na escada, né? É a sombra que está além do muro, tá? E a pergunta da questão é exatamente essa, né? Qual a medida da sombra além do muro? Então, nosso objetivo é descobrir quanto que mede isso aqui tudinho. Esse é o objetivo em questão. Porém, pelo que a gente já acabou de comentar, né? Se você já sabe que o seno é 3/5, então você sabe que você está falando desse triângulo, né? Só que se o seno é 3/5, o cateto oposto está na proporção de 3K. Não, é o cateto oposto, a alfa. A alfa está aqui, ó. Você está na proporção de 3K, você acaba de descobrir que essa constante aqui, de proporção para esse triângulo, é 2. Tá? Então essa constante é 2. Se essa constante é 2, você acaba também de observar que essa hipotenusa que estaria na proporção de 5K vai ser 10. E que esse cateto adjacente vai ser 8. Ok? Beleza? Por quê? Porque você acabou de descobrir que essa constante aqui de proporção era 2. Tá? Porém, você sabe aqui pela questão que 2/3 da escada inteira vale AB. Ah, então você está me dizendo o seguinte, ó. 2/3 da escada inteira, que ele chamou de AC, está valendo 10. Porque é esse comprimento aqui, ó. Tá? Porque AB vale isso.
Então, o que é que você está dizendo com isso? Que AC, que é o tamanho da escada por inteiro, certo? Vale exatamente 10 multiplicado por 3 e dividido para 2. Que é equivalente, manda aqui passear, que dá 5, vai dar 15 metros. Esse é o tamanho da sua escada. Mas aí, agora você observa o seguinte, se a sua escada mede 15 e você ainda está preservando o mesmo ângulo olhando para este cateto, que está formando um ângulo de 90 graus bem aqui, essa proporção agora, né, vou chamar de 5W, né, para não dizer que é a mesma proporção, vale 3. Se essa proporção vale 3, esse cara aqui não é o que está olhando para 3K, se esse cara aqui é o que está olhando para 3K, nessa situação, esse cara aqui vai medir 9, beleza? Bem como esse daqui vai medir 4 vezes 3, né? Assim, aqui é W, só para não confundir, né? Aqui é W, que é 3. Então, 4W, isso vai medir 12. Beleza até aí? Tá. Então, você já acabou de descobrir um pedacinho do que você deseja, né? Por exemplo, você já descobriu isso aqui, que é 4. Né? 12 menos 8. Tá? Esse pedacinho aqui já está descoberto. Aqui vale 4. A sua obrigação agora é descobrir este que está faltando. E aí adicionar 4. Mas agora pega esse mesmo triângulo e traga aqui para fora para não ficar tão poluído e você não se perder. Aí você observa o seguinte. Até o momento nós estamos com essa medida aqui valendo 9. Tem um ângulo de 90 aqui. Eu quero descobrir esse pedaço aqui, que eu vou chamar ele de X, tudo bem? Vou chamar ele de X. Aqui eu tenho o meu ângulo alfa, né? Aqui tem o meu ângulo alfa, tá bom? Se aqui tem o meu ângulo alfa e eu sei que o seno está acontecendo nessa proporção, tá? Ou seja, aqui seria, teoricamente, o múltiplo de 3, né? 3 vezes 1Q, porque está olhando para alfa. Esse aqui seria 5 vezes 1Q, né? Porque é a hipotenusa. E esse aqui seria 4 vezes Q, né? Porque esse triângulo ele é obrigatório, tá? E como a relação de seno está sendo 3/5, né? 3 para 5, cateto oposto sobre hipotenusa. Agora você descobre quem é o Q, né? Daqui, ó, dessa relação. Descoberto quem é o Q desta relação, Q vai ser quanto? 9 quartos. 9 quartos vale 2,25. Então você acabou de descobrir o X. Porque o X é 3 vezes essa constante que ele proporciona. Então é 3 vezes 2,25. Ou seja, o meu X, ele vale 6,75 metros. Que é esse cabinho aqui. 6,75 metros. E aí a questão acaba, né, nesse momento. Por quê? Porque o que você queria descobrir era a medida de D até F. E nós acabamos de descobrir. Esse pedaço vale 4, certo? Então esse pedaço vale 4, mais aquele outro pedaço ali, que vale 6,75. O que é equivalente a 10,75 metros, que é a sombra que está além do muro projetada pela escada. Beleza? Mas perceba que você pode manusear as coisas desde que você entenda o significado do que é a razão trigonométrica. E como a gente já comentou nessa aula de hoje mesmo, nós estamos falando de proporcionalidade entre triângulos que são retângulos. Espero que vocês tenham compreendido bem essa ideia, porque isso fortalece o seu entendimento de semelhança de triângulos, de proporcionalidade, de correlação, e que num triângulo retângulo nós deixamos isso claro e demos nomenclaturas específicas para que nós saibamos de quem estamos falando. Beleza? Espero que vocês tenham compreendido tudo isso. Nos encontramos em breve. Valeu, até mais.